estação. Então lá, 97. Por que que antena... antigamente se colocava uma antena em cima do telhado, que tinha umas varetas compridas, não tinha? Aquilo lá é 1/4 do comprimento da onda, né? Por exemplo, uma FM, a antena tinha que ter meio metro, porque é 1/4 do comprimento da onda. Aí ela vibra, ela decompõe lá o sinal e vai jogar para dentro do rádio. Mesma coisa, o teu celular funciona na mesma coisa. A antena certinha. Tem que ser precisa. Não pode ser nem 1 micromilímetro para mais ou para menos. Tem que ser perfeito. Porque um sinal digital ela vai oscilar certinho com a frequência que ele vai receber. Aí ele vai falar assim, sou eu. Entendeu? Que ele está recebendo uma mensagem. Vocês estão entendendo, sim ou não? Facinho, né? Tá bom. Então vamos lá. Nós estamos numa dimensão aí, né? Não é uma dimensão carnal. Nós estamos na carnal aqui, mas tem uma dimensão espiritual, para você entender. Nós vamos imaginar sobre frequência, que é mais fácil explicar. Frequência é o número de batidas por segundo, vai? Certo? Para só exemplificar o negócio. Uma nota Mi, como eu falei, sendo tocada, faz qualquer coisa que tenha aquele comprimento, com aquela grossura, vibrar exatamente como a nota Mi. Tá. O que isso tem a ver comigo? Hã? Quando nós estamos deformados no nosso formato de espírito, não vibramos. Não sei se você vai me entender agora. Existem uns negócios chamados harmônicas, né? Os músicos manjam disso aí, né? O que é uma harmônica? Explica para mim. Quando junta duas notas, gera uma terceira? É isso? Gera a harmonia. Mas é uma ou outra? As duas. E gera uma nova frequência. Certo? É umas harmônicas. Por exemplo, se eu canto... Quando você escuta uma música bonitinha, está cantando em duas vozes, né? Dá uma harmônica aqui no violão. Não é uma harmônica, desculpa. Vem cá. Um acorde. Você vai entender, dá uma nota só, depois duas notas diferentes. Põe no som aí, meu filho. Liga o bagulho. Oh. Isso. Essa é a nota Mi. Junta o Dó. Não dá, né? Quantas notas tem aí? 6? 5? 3. Qual que são as notas? É nota, é muita. Bate todas. Essa é a nota, somando todas, acorde de Mi. Mas tem um monte de nota aí. Vocês estão entendendo isso ou não? Então tem várias notas que somadas formam uma nota, um acorde Mi. Tá. Entenda o que eu quero falar para você, que é importante. Quando
a corda não está vibrando e oscilando de acordo com a necessidade, é loucura isso aí que eu estou falando, né? Vocês estão viajando ou estão entendendo? Tá. Um dia a gente consegue, né? Vocês estão entendendo aí? Tá. Vocês estão tendo uma aula de física, que música é física, né? Bom, quando você tem, né, um violão que ele não está afinado, por exemplo, se você estica uma corda, ela tem o tamanho, ela atinge o tamanho certo, com a grossura certa, ela vibra de acordo com a coisa certa. Quando o violão está desafinado, que está solta a corda, ou esticada demais, ela mudou o seu tamanho. A massa química lá, né, a massa atômica mudou. E ela não vibra mais daquele jeito. Interessante, né? Como Deus cria uns negócios desses aí. Dá para entender, não? É complicado, né? Bom, como entendemos aqui, vamos falar sobre... Então, quando nós estamos deformados no nosso formato de espírito, nós não vibramos, nós encaixamos, escutamos as frequências de Deus. A gente não consegue escutar. Tem muita gente que fala assim, eu não sinto nada de Deus, não consigo enxergar nada de Deus, não consigo falar com Deus, não consigo ouvir Deus falar. E eu queria ensinar para vocês um jeito de afinar o teu instrumento, que é o templo de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? É muito legal isso aí. Então, vamos lá. Agora você tem que me entender. Eu, malemar, falo português, concorda? Eu fui ensinado dessa forma. Quem é italiano tem um jeito de falar, tal, brasileiro mesmo, mas tem um jeito de falar. Tem pessoa que fala outra língua. Também vamos computar isso como adaptação na vida de um entender o outro, certo? Eu não entendo uma pessoa... eu assisto uns programinha de viagem assim, que o camarada vai lá para Cazaquistão, Rússia, Polo Norte. Ele estava agora no Alasca, lá no meio do nada, não tinha ninguém na rua, então ele não falou com ninguém. Mas no Polo Norte, na Rússia, na Sibéria, lá no... né, passa os caras falando, você não entende nada, porque você está numa outra dimensão, outro vocabulário. E não adianta você tentar, porque teria que ter uma escola para isso, né? Para você entender. Se a nossa mente foi programada em uma frequência de informação, a que Satanás ensinou, bem entendido, né? Só entenderão coisas daquela frequência. Por exemplo, para você gostar de um tipo de música, por exemplo, né? Por incrível que pareça, tem uns crentes que gostam de pagode. Né? Por quê? Ele gosta do nada. Ele gosta do nada assim, pum, começou a gostar. Por que ele gosta? Porque ele começou a se adaptar, escutar várias vezes e ele se moldou naquilo. Não sei se você está me entendendo. Né? Quando a gente tem um estilo de música, você pode ver que a música é sazonal, né? Vamos dizer, passa um estilo de música, e depois começa a entrar outra, daqui a pouco começa a entrar, você começa a mudar o teu gosto, você vai entrar outra música, vai entrar outro gosto, e vai indo. E aí chegamos no pagode. Meu Deus do céu. Eu não chamo de música, eu chamo de mau gosto. Mas tem gente que gosta, isso não é problema meu. Pode gostar à vontade, certo? Sertanejo, pode gostar à vontade. Tá bom, né? Como que você começou a gostar desse tipo de música? Porque você forçou a escutar. Ninguém te obrigou a abrir o teu ouvido e ficar escutando. Concorda? Sim ou não? Você forçou a barra lá, porque nas primeiras vezes você ouviu porque o cara do lado estava escutando, sem querer. Depois aconteceu uma outra coincidência. Eu já falei que eu tinha uma firminha que não durou muito não, porque pegamos uma crise muito grande de matéria-prima e eu quis não continuar com essa firma. Faltou matéria-prima. E os empregados de lá, eles escutavam a samba de manhã até a noite. Eram 3 garotos, cada um com seu rádio, escutando samba de manhã até o final do expediente. Era 3 menininhos, na rua debaixo da minha casa. Passou 1 mês, 2, 3. No terceiro mês eu estava
cantando samba. Não que eu gostava. Mas acontece, você acostuma, você adapta a tua frequência, certo? Você começa a já saber, que nem quando a gente toca um louvor antigo, que já foi muito tocado, perto do Queressar eu toco há 25 anos, né? Não é, Daniel? O Tiago nem existia ainda no meu campo de amizade, e o Daniel já tocava perto do Queressar comigo. Quando você ouve uma música que te agrada, você pode até achar que é o poder de Deus. Gozado, não? Por quê? É um negócio que toca o teu coração, a vibração está lá. Você sente gostoso, certo? Porque você gosta. E é um negócio muito estranho, porque te dá prazer. Aí você se solta. Aí vem a parte boa, né? Que é, você se solta porque você casa com a letra. Você cantou Perto Quero Estar hoje, sabendo da letra, ou só cantou porque você já decorou? Tem uma diferença muito grande. Quando você canta sentindo a letra, a tua frequência é a mesma com a frequência que o dono da música fez no dia dele, e ele fez e quis expressar uma coisa para Deus, certo? Baseada talvez naquele hino do Titanic, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, né? E ele fez perto quero estar, junto aos teus pés. Tudo bem, é uma expressão que ele faz. E eu comecei a gostar porque eu me entreguei na mesma frequência disso. E aquilo fez um marco na minha vida. E eu nunca vou esquecer. Só que se você começa a se entregar nas frequências diferentes da tua mente, você vai gostar de tudo que é referente àquela frequência. Não sei se você me entende isso. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Se você começar a ceder, porque é tudo uma escolha. Se você ceder, o mundo é maravilhoso. Tem bilhões de frequências maravilhosas. Tem tudo. Vamos dizer que seria uma frequência. Se você se afina para essa frequência e dá continuidade para isso, com certeza você vai se encaixar nessa frequência, seja ela qual for. Quando eu comecei a namorar com a Célia, eu conheci um cara, não lembro o nome dele. Que era da Federação Espírita, que era um casal, na verdade. Eu não lembro o nome dele. Um pouquinho antes eu estava pesquisando sobre espiritismo e tal, e eu conheci esse camarada e a esposa dele, e não sei se era esposa na época, e eu comecei a me interessar muito, e eu entrei nisso, desse mundo fascinante do espiritismo. Eu abri a minha afinação para isso. E o que aconteceu? Eu comecei a gostar de tudo. Né? Se vocês veem filmes de algumas coisas aí que eu tenho gravado, do espiritismo, da Umbanda, Quimbanda, do satanismo, tem um monte de coisa assim. A pessoa se fascina. Quando eu era meio atrapalhado quando era novinho, na escola. Ainda sou, mas melhorei um pouco. Quando a gente começava a falar sobre bruxaria, feitiçaria na escola, o que acontecia? Na tua, vai. Fala para mim. O que acontecia na sala? Toda a criançada lá. Por que isso? Porque é aquele interesse. E aí a tua afinação está aberta. O que vier lá e você acreditar vai cravar naquilo. Entendeu isso? Abre em Romanos 8. Nossa mente, então, foi programada numa frequência X. O Evangelho, ela vai ser feita para te programar para a frequência que você vai escolher. Não é obrigado. Não é que nem o pagode que você é obrigado a escutar, daí a pouco você está gostando. Certo? Sabe? O vizinho não põe os pancadão lá o dia inteiro. Você escuta na internet 24 horas por dia. Então, queira ou não, mesmo que você não goste nem do conteúdo, nem da letra, sem querer você gravou. Você gravou.
Por que que na Bíblia fala para a gente inculcar as crianças no andar, no falar, no caminhar, né? 24 horas por dia, para calibrar a frequência das nossas crianças. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Hã? Então, Romanos 8, 3, 16. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo o Espírito, na frequência do Espírito, inclinam-se para as coisas da carne, do Espírito. Mas aqui está falando da carne, tá? Eu que mudei aqui. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Então, o que vai acontecer com você? Se você acostumou na frequência do pecado, da carne, não pecado, carne, você não educou tua mente, o teu coração para querer as coisas corretas. Você educou para a carne sempre venceu. Então o que vai dar nisso? Você vai gostar dessa frequência, vai te trazer prazer, e muito, muito. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? O que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Não entendi nada, pastor, vou explicar para vocês. Vou explicar. Da lei, que falou da lei aí. Ó, por que Deus ele começou a dar leis? Assim, não matarás, não sei o quê, blá, blá, blá. Tem que falar que nem Deus, né? Não matarás. Não estou conseguindo hoje. Fazer aquela voz de... Não é aquela voz de espaço. Não matarás. Não. É assim, ele deu as leis para dar um parâmetro. Para quê? Era obrigado naquela época, pelo Moisés, né? Era obrigado, porque era naquele grupo, se esse grupo não cumprisse a lei, era, ó... Tem uma lei que era assim, se teu filho for muito rebelde, leva fora da tenda e manda o sacerdote matar. Você pensa que eu estou brincando? Estou brincando? Quem já estudou sobre isso? Por que isso? Porque era necessário ter um padrão, e o que ia acontecer é que os outros, né? Você chegar para o teu filho, você quer ir para lá? Não. Não? Então obedece. Forçava o camarada a entrar na lei, para ele se acostumar, e alguns, uma grande maioria, ia acontecer um negócio, gostar. Gostar, se adaptar nessa frequência. O Evangelho é para quem quer se adaptar nesse padrão. Não é para todos. Aliás, é para a minoria. Então, quando você começa a se adaptar nesse padrão, você começa a gostar desse padrão. Eu posso falar que eu gostei, porque eu rodei tudo que é padrão. Eu tive a chance de escolher. Pode ser que tem pessoa que foi nascida no berço evangélico aqui. Nunca teve um desvio de conduta. Nasceu, cresceu. Esse camarada é mais fácil de desviar do que eu. Por quê? Porque é um camarada que não conhece as outras coisas. Ele não sabe se a frequência dele está muito fácil de ser contaminada. Concorda? Quem não conhece? Quem conheceu e optou pela frequência de Cristo, por esse padrão, ele simplesmente ele vai pegar e falar assim, eu já sei como é que é os outros. É bom, mas não traz resultado. Não estou falando nem carnal, espiritual. Né? Vamos continuar. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então vamos parar nesse texto.
Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Como é que funciona isso? Se eu começo a me envolver com o mundo, assim, com coisas que atrapalham alguma coisa, aí o que vai acontecer? Eu começo a ser contaminado pelas coisas do mundo e eu vou ser contra. Contra o quê? Contra as coisas que a lei fala que é bom. Não é? Hoje está muito difícil adaptar o mundo, né, nas coisas boas, porque existe um negócio chamado democracia, cada um tem o direito de pensar e fazer o que quiser. Né? Democracia, Satanás, né? Democracia, né? Vontade do Satanás. Não é isso? É isso? É isso? Ah, não, é vontade do povo, né? A voz do povo é a voz do cão. É isso? Não? Não. Não sei o que é, então. Democracia. Então, cada um faz o que quer. O camarada que faz o que quer, eu vou fazer o que eu quiser, então eu posso prejudicar a Denise. Sim ou não? Não? Mas é o que eu quero. Não é a lei do egoísmo? Eu faço o que eu quero. Eu ligo o som alto porque eu gosto. O meu vizinho que se lasque. Não é democracia isso? Sim ou não? Não. Não podemos, né? Mas a cultura que algumas pessoas têm é essa frequência do egoísmo, que ela foi ensinada nisso. E para ela não está incomodando ninguém, porque todo mundo tem que escutar a música que ela gosta. Né? Tem uns motoqueiros lá na minha frente, lá na minha rua, que ele decidiu que a frente da minha casa, graças a Deus estou mudando, é para empinar a moto, porque tem uma ladeirinha da hora. É todos os amigos da Amanda. Ela deu meu endereço para eles. Né? Não é não, Marcião? Não é os amigos da Amanda? Né? Então. Por que que... Então, mas ele acha que ele não incomoda ninguém, porque é o que está na mente dele, a cultura dele. Certo? Mas espera aí, ele não era assim. Ele criou essa cultura baseada em alguma coisa. Você, por exemplo, começou a gostar, talvez, né? Se você começou a gostar de alguma coisa do mundo, o que é do mundo? Do mundo é que você traz um prazer momentâneo para a carne, só que vai te trazer um prejuízo a longo prazo. Né? Por exemplo, você vai perder família, você não vai conseguir ficar com a tua esposa, teu marido, você não vai conseguir ficar bem com teus filhos, você não vai conseguir ficar bem no teu emprego. Qualquer coisa que gera um prejuízo lá na frente, ele está no mundo. Porque ele satisfaz a carne, momentâneo. É tudo ruim que está no mundo? De jeito nenhum. Mas tudo é bom para mim, eu posso fazer, mas tem coisa que eu não devo, porque gera um resultado. Então a gente tem que entender. Né? E o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Certo? Então, se te ensinaram que na igreja você pode fazer o que você quiser, que está tudo aprovado, que Deus conhece o seu coração, é verdade que Deus conhece o seu coração. Só que as consequências da tua vida vai gerar uma consequência. Ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Certo? Vós, porém, não estáis na carne. Está falando para quem? Para todo mundo? Não. Está falando para toda a igreja? Não. Está falando para pessoas específicas, que são discípulos, cópias de. Não existe discípulo que não seja cópia de Cristo. Ele pode ser harmônica. Pode ser... Você sabe que o que mais atrapalha a eletrônica, nesses negócios de celular, negócio de instrumento, transmissão, microfone sem fio, é um negócio chamado harmônica. O que é? A frequência ela sai fora, ela gera um monte de frequências parecidas que vai atrapalhar. Ela queima os aparelhos. Né? Até queima, porque ele vibra tanto que ela pode dar um probleminha do CI lá, ficar doidinho. A mesma coisa acontece com o Evangelho. Como é que é? Eu estou escutando alguma coisa. Ah, o teu celular. Esse aparelho é um problema sério. Porque tem som que vocês não escutam, agora eu estou escutando. E se torna alto. Pra caramba.
amassa um copo descartável lá. Eu vou escutar aqui. Muito forte. Mas vamos lá. Vocês estão entendendo ou está sendo muito devagar? Está tranquilo? Quem não está entendendo, vamos lá, levanta a mão que nós vamos explicar. Nós vamos desenhar. Vocês estão me entendendo todos? Amém. Tá bom? Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ah, espera aí. Mas o Espírito vive por causa da justiça. O que é o corpo está morto pelo pecado? O seu corpo não vai mandar mais na tua vida. Está entendendo? Você está vivo aqui, mas o teu corpo não é mais dono de você. Você, até estava falando para alguém, não lembro quem. Agora nós somos cabeça e não cauda. Salmo 91. Certo? Por que fala isso? A cauda é mandada pelo cérebro. Faz sem vontade nenhuma. Né? Sem vontade. Você está lá, chacoalhei aqui. Por quê? Porque o cérebro mandou. Certo? Ele não tem discernimento, não faz nada. Né? O rabo do cachorro não chacoalha o cachorro. Vocês têm que entender isso. Certo? E você vê que tem várias batidas de rabo, né? Minha cachorra senta lá, quando ela mexe só a pontinha do rabo, ela está falando assim, e aí, vamos passear, fazer alguma coisa? Tá? Ela está sendo agradável para mim. Quando ela está alegre, ela mexe bastante. Quem comandou? Cabeça. Cabeça. Por que na Bíblia fala assim, você vai ser cabeça e não cauda? Você vai comandar o teu corpo, e o teu corpo não vai comandar você. É as vontades, o teu corpo está morto. Você venceu. Ah, mas aquele prazer que eu tenho, as musiquinhas do mundo, então, é perdição para a tua vida, porque você vai se condicionar a essa frequência. E essa frequência vai trazer vida? Não, morte. Mas, pastor, você pega tanto no pé sobre música do mundo. Eu não pego porque ela faz muito efeito. Muito efeito. Tinha um rapaz que morreu, amigo meu. Ele trabalhou muito comigo. Ele era uma pessoa extrovertida, atrapalhado, né? Chama Maurício. Ele sempre teve muito problema conjugal, porque ele era o problema conjugal. Não é que ele tinha problema conjugal, ele era o problema conjugal. Sabe a música que ele mais gostava? Como é que era? Deixa eu lembrar. Sérgio Reis, falando da mulher que deixou ele por causa do outro, que aconteceu e tal, e ele chorava. Um ser humano de 28 anos de idade, não, na época ele tinha uns 30 mais ou menos, chorava. Era a história dele. E ele ficou nessa música muito tempo. Até eu decorei a música. Por quê? Toda hora ele estava ouvindo. Eu falei, cara, você está alimentando aquela porcaria que você tem dentro de você. Né? A mesma coisa, a mesma história, 10 vezes. Por quê? Porque ele estava nessa frequência. Nessa frequência. Quando eu li aquele verso, não sei se você percebeu. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Por quê? Porque você vai entrar na frequência do Pai. Né? Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Você precisa ver. Eu preciso ver se alguém está acordado para continuar. Né? Tá? Bom, Deus fez a lei para as pessoas conseguirem entrar nessa frequência. Por que às vezes eu pego no pé de obediência? Porque você precisa começar a obedecer, certo? Com a alegria, mesmo contra a sua vontade, isso é o mais difícil. Quando você começa a obedecer, que é crer, por exemplo, se Deus fala, filhinha, não faça tal coisa, e ela obedece, ela tem o resultado. Ela pode saber o que é isso, talvez não na hora, mas o resultado é família, casamento, é isso, aquilo, é os filhos, e etc, etc e tal. Tem uma coisa lá na frente, certo? E Deus dá um padrão, dá uma lei, né? Deus fez as leis para a pessoa obedecer e calado, para quê? Se acostumar nessa frequência. Aí quando ela começa a colher os frutos, ela vai falar, que gostoso. Eu plantei chorando, reguei sobre problemas, né? Tomei sol, mas agora tenho fruto. Né?
Por quê? Ela seguiu a lei. Depois que ela... Todo mundo que não segue a lei de Deus, ele tem um problema, ele nunca colhe o resultado. Então ele sempre vai culpar alguma coisa ou alguém que não está dando certo. Já reparou? Não cumpriu a lei, ou cumpriu uma parte da lei, não adianta. Ah, pastor, eu sou tão bonzinho, assido na igreja, eu toco aqui no louvor e tal, mas a minha vida não dá certo. Mas ele é um egoísta, ele é um cara, né, problemático, é um cara que não acerta, é um cara que não respeita, ele quer para ele não tem o amor. Você acha que vai dar certo a vida dessa pessoa, mesmo estando num grau mais alto da sumidade da Santíssima Trindade? Não dá certo. A lei é completa. Tem uma que fala assim, né? Se alguém errar numa lei sequer, errou todas. Por quê? Não pode, a frequência está tão fora que ele não pode dar certo. Né? Não dá certo a vida do cara. Por quê? Está falhando. Se você colocar, como que muda as notas do violão? Você reparou que ele tem que ter os dedos assim, né? No lugar, tal. Quando você interrompe a vibração em tal área, ele vai mudar de nota, totalmente. Né? Vocês estão entendendo ou quer ver? Hã? Quem não se tocou, que nem o guri estava tocando sax, né? Quando ele fecha as chaves lá do sax, o sax muda de tamanho, concorda? Porque era um tubo, você abriu aqui, ele encurtou, né? Tanto que, se você pega aquela flautinha que só puxa e empurra lá, né? Ela muda o som igualzinho. Quer dizer, muda o tamanho de onde está vibrando lá. A nota é a mesma coisa, você põe o dedo no meio e mudou a nota. Na tua vida também. Se você não cumprir a lei inteira, você pôs no meio, é outra nota. Pode ser até bonitinha a tua vida, mas não vai dar certo. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Ah, pastor, mas tudo dá certo na minha vida. Eu não tenho problema com nada. Pode ser que está tudo certo, só que quando você morrer nós vamos conversar sério, porque talvez a gente não vai nem se encontrar, talvez. Você vai para um lugar, eu vou para o outro. E eu vou ter que me consertar para ir. Né? Não é bem assim. Então Deus fez as leis para as pessoas conseguirem entrar nessa frequência padrão, para que nós escutássemos a sua linguagem. Sopro, sussurro. Não faz isso, filho. Está entendendo? Sim ou não? Se você não estiver muito sintonizado, você nunca vai escutar Deus, porque você vai escutar teu coração, é mais alto. Né? Eu não sei se só sou eu, quando a gente pega e dorme com a mão no ouvido, sei lá, né? Você não escuta o coração no ouvido? Sim ou não? Às vezes, vai ser mais forte esse som do que a voz de Deus. Está lá dentro de você. Então, se você não sintonizar muito bem com Deus, você vai fazer tudo da tua carne achando que é de Deus. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Pastor, eu estou sentindo no coração que eu vou fazer tal coisa. Então. Pastor, não vejo mal no que eu faço. Está tudo certo. Você está na mesma frequência para saber? Ou já entrou alguma coisa no meio de você? Alguém encostou o dedo numa pestaninha lá do violão e mudou tua nota, filha. O dedo do Satanás tem uma unha quilométrica. Quando a gente está fazendo libertação em alguma pessoa, né, orando por aquela pessoa, às vezes Deus mostrava uma unha gigante assim, ó. Ele entrava e só encostava no cérebro da pessoa assim. Dessa distância assim, a unha entrando. É a pestana que tem dentro do seu cérebro a vibração, entendeu? Você muda o teu pensamento totalmente. E você vai gostar do erro, sem saber. Sem saber. Você acha uma coisa, só que está deformada a tua posição, porque você não está na mesma frequência de Deus. Você deixou ser contaminado, né? Não estou enchendo muito não, né? Tá bom? Eu entendi assim, né? Então são classes diferentes e reinos de ações aí. Você tem que entender isso aí. Uma pessoa que está no reino, mas não está na frequência do reino, nunca estará bem. Não concorda com nada, pois a palavra não é decodificada com alegria.
Você decide gostar da minha palavra ou não. Se a minha palavra for muito boa, você decidiu ouvir com muita atenção, mas eu tiver um monte de armadilha no meio, ela pode ser boa, mas ela pode ter armadilha. E você está tão condicionado de escutar aquela palavra, você vai gostar. Certo? E você não vai achar nenhum mal nessa palavra. Mas, quando você está numa sintonia perfeita de espírito, você vai escutar uma palavra e vai saber, não está certa essa palavra. Não está certo. Tem algo errado. Está até legal, está certinho, mas tem algo que não está bom. Ele está apelando para alguma coisa. E não é certo isso. Então, meu amigo, se você não se programar e não se afinar muito precisamente para escutar a voz de Deus, você vai ser contaminado por todas as faces do mundo aí, de várias palavras, né? A gente vê hoje todo tipo de palavra na igreja, todo, não nessa, graças a Deus, mas em igreja. Se você quiser uma que fala que Satanás é muito poderoso e vai acabar com você, mesmo que você está tudo certinho, você vai ter. Que o dinheiro, ele traz todos os benefícios do Espírito e vai dar tudo certo também. Se você tem poder disso e tal, você vai escutar qualquer linha, a linha do amor. Deus é tão amor que Ele não vai punir você, mesmo que você peque. Ele é amor, Ele vai te receber e vai fazer. Mesmo que você goste do erro, não tem problema. Deus é bom, Deus é amor. Contra a palavra dEle. A turma briga comigo porque assim, muita gente saiu da igreja por causa disso. Porque eu falei que Deus não ama o pecador. Está só em 98 versos da Bíblia. 98. Gozado, né? Mas a turma fala que Deus ama o pecador. Não. Deus pode amar aquele que decide sair do pecado. É outra coisa. Ele pode estar meio sujinho? Pode. Pode estar pecando ainda? Pode. Mas Deus sabe como é que está o coração dele. Então não é o pecador. É aquele que decidiu sair do pecado. É outra vibração. Deus não pode ser corrompido. Entenda o que eu estou falando. É complicado, né? Você já ouviu a palavra de João 3, verso 2, Nicodemos? Sim ou não? Nicodemos foi um camarada que ele era da sinagoga, ele era príncipe da sinagoga. Príncipe quer dizer que, sei lá como é que é o negócio, como é que era aquela hierarquia. Quem estudou esse negócio aí? Você estudou, Daniel? Professor dos professores da sinagoga. Quer cara melhor que ele, né? E além de tudo, o cara viu Jesus assim, de ouvir falar, e falou assim: esse cara é bom, esse cara é bom, chama esse cara para mim, manda vir de noite, porque pode alguém ver, né? Traz o cara aqui. Aí ele foi, né? Nicodemos veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ó, Nicodemos. Por quê? Ele estudava, ele estava querendo a frequência de Deus. Ele queria esse conhecimento. Está entendendo, sim ou não? Se a pessoa quer, ele consegue. Tá? Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Entenda, na tua concepção, você formou o teu espírito de acordo com uma frequência, um tamanho. Lembra que eu falei que só pode vibrar, vamos dizer, a frequência do FM lá é 2 metros. 1/4 de comprimento de onda é meio metro. E essa antena que você tem, chama o teu espírito, ele só vai se casar se tiver no tamanho certo. Padrão. Padrão. Então, o que fala sobre morrer de novo? Morrer de novo, você vai ter que deixar de ser a Dani, que era, como ela fez, como você fez, e se tornou uma nova, concorda?
Não mudou tudo na tua vida? Né, Gisa? Mas tem pessoa que ela não quer mudar, né? Porque ela acha que é bom o que tinha. E aí nunca vai acontecer as coisas. Tem pessoa que vem na igreja, se envolve na igreja, faz tudo na igreja, mas não é igreja. E aí se queixa que o casamento está ruim, as finanças estão ruins, o desenvolvimento da firma está ruim, as coisas estão ruins. Por que está ruim? Porque tá, mas não é. É tudo. Quando você tem o Espírito Santo, que deveria todos terem, e todos foi soprado, eu tenho uma... Eu não estou julgando ninguém. Por exemplo, tem pessoa que acha que o Espírito Santo, quando a pessoa fala em línguas, isso aí também é sinal, também. Não posso falar que não, é verdade. Mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que está dentro de você e você tem comunhão com Deus, é uma parte de Deus. Lembra que nós estudamos isso aí? Batismo com o Espírito Santo significa o quê? Nascido para um novo Espírito. Batismo quer dizer novo nascimento. Concorda? Sim ou não? Fala bem forte. Sim ou não? Oh, acordaram? Sim. Então, quando você nasce ou alimenta o Espírito Santo e ele está dentro de você, você nasceu para um novo espiritualmente mudou. Nós conhecemos aqui um monte de pessoas, que nós estamos vendo aqui, que não tinha nada a ver com Cristo, nada a ver com o Evangelho. E o que aconteceu? Essa pessoa teve encontro com Deus. E ela gostou. E ela sintonizou o seu receptor. E o Espírito Santo começou a ter espaço. E o rádio começou a falar. Que maravilha, né? Alfa FM. Não tem nada a ver. É Deus falando assim: filho, estou cuidando de você. Fique em paz. Não vai fazer aquilo. Faz isso. Vai para cá, vem para lá. Você não vai precisar de nada. Mas o diabo fala igualzinho. E ainda mais forte. Se você não estiver muito bem sintonizado, você pode achar que é Deus, mas é Satanás. Para te desviar um pouquinho da tua frequência. É quase a de Deus. Quase, mas não é de Deus. É quase. Está chegando pertinho. Antigamente tinha um processo, né? A sintonização era feita por umas bobinas cheias de plaquinhas assim, cheias de alumínio, e outras de alumínio assim. E uma ia se encaixando na outra, assim, né? Mecânico. Tinha um negócio que ia virando lá e ia encaixando assim, né? Meia lua. Né? Televisão tinha umas bobininhas, você ia regulando a sintonia, né? Que era um negocinho assim, que você ia virando, o núcleo ia entrando e saindo, que era para chegar na frequência. Por que tinha que regular tanto se era a frequência sempre a mesma? Não, tinha distorção da transmissão também, era uma coisa muito arcaica, né? E essa transmissão tinha que estar muito bem reguladinha, porque senão você estava escutando uma rádio e pegava outra. Sem querer. Você estava assim, porque estava falando do governo, falando não sei o quê, de notícia, daí a pouco estava falando uma novela de rádio. Vocês não pegaram, já pegaram. Já peguei. Novela de rádio, né? Mudava sozinho. Por que mudou? Porque a frequência mudou, filho. Você não percebia. Né? A televisão entrava um negócio chamado fantasma. Fantasma é espírito, espírito do cão, tá, né? Fantasma. Por que era fantasma? Era uma segunda imagem paralela. Ficar tudo, né? Quem é mais velho, Tia Neide e tal, né? Alguns ainda chegaram nesse ponto aí. Fazia uma segunda imagem. Pegou, né, Zélia? Fazia o fantasma. Aí você tinha que mudar a antena, porque a frequência estava pegando torto na antena. Talvez você seja um receptor com defeito, para você entender. Nicodemos falou, e ele entendeu, e ele perguntou para Jesus: como que eu vou morrer e nascer de novo? Por acaso eu posso voltar para dentro da minha mãe? Ele fala, ó, aqui. Na época, Jesus, aos 6 anos de idade, os garotos de Israel começavam a ser ensinados na sinagoga para estudar o Torá. Aprendiam a ler, escrever e até aos 10 anos deveriam ter todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia aí, decorado. O que era isso? Estava calibrando a criança. Entendeu? E hoje, acontece isso na igreja?
no dia a dia, na tua casa? Não. Mas é isso que tem que acontecer com ela. Você vai calibrar exatamente na frequência de Deus. Você vai ensinar o que é certo, o que é direto, o que tem que ser feito, senão você vai perder, né? Então a cultura de Nicodemos era maravilhosa, só que faltava entender que não era cumprir a lei, mas gostar de cumprir a lei. Era complicado isso aí. Nós não cantamos aí? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, não é isso? É o padrão, igual ao teu, tá? Já falei demais, né? Mas estamos indo, vai. De acordo com a frequência de Deus, entenda isso. Olha, temos aqui Romanos 8. O Mário passou um texto, né? De Romanos 8, verso 6, né? Olha esse texto inteiro, que maravilha. Começa do 4. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Frequência. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Eu estou numa tradução aqui, acho que é... não sei o nome. Não lembro o nome da tradução, mas é muito legal. Não lembro, depois eu vejo. Quando a tua frequência e a tua mente está na frequência do mundo, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Verso 5, então está aqui, ó. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Você está entendendo? Quando uma pessoa ela não quer o reino, nada faz sentido. Ela não gosta, é ruim. É ruim, é horrível. Aturar uma palavra aí na igreja, né? Fazer não sei o quê, é um negócio ruim. É um saco. Ah, já vai o pastor pegar no meu pé de alguma coisa aí. Já vai o pastor falar do meu gosto não sei do quê. É da música, é da roupa, é disso, daquilo. São frequências. Quando você entra na frequência de Deus, simplesmente o que vai acontecer com você é que você vai gostar disso aqui, porque você sabe o resultado. Você tem o resultado. A música fica bonita, não fica com chiado, né? Você tem o resultado. Vibrou perfeitamente do início ao fim. O resultado é satisfação. Na adolescência tinha uma musiquinha assim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Você concorda que toda pessoa que conhece a palavra e não anda na palavra nunca é satisfeita? Por mais que ela se esperneie e tal, ela pode ter tudo, mas não é satisfeita. Você está entendendo? Porque ela foi feita nessa frequência e nada está suprindo essa necessidade. Né? Já falei muito? Mas os que são controlados pelo Espírito, vibram de acordo com o Espírito, né? Pensam em coisas que agradam o Espírito, não a carne. Portanto, verso 6, permitir que a natureza humana, né? Olha como que fala aqui na minha tradução, o verso 6, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle somente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. No verso 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Está entendendo? O que eu tenho a ver com agradar a Deus? Como que eu agrado a Deus? Sendo feliz com Ele. Qual a maior satisfação de um marido? Hein, Daniel? Difícil, né? A maior alegria que você tem não é quando a Josi está feliz. Tem coisa melhor? Quando ela está satisfeita. Tem prêmio maior? Como é que Deus vê a igreja? Não é como a esposa? O marido fica contente quando a mulher nunca está bem?
Hã? Fala para mim. Em todas as áreas. Entra naquelas também. Está entendendo ou não? Se o marido consegue extrair a alegria da esposa, sendo que ela, né? Eu estou falando também no campo espiritual. Quando a mulher consegue ser feliz, é porque ela se rendeu ao marido. Ela quis ter a mesma frequência do marido, a mesma vibração do marido. Aí ela é feliz. A mesma coisa o homem. Eu estou falando como marido. Vocês estão entendendo sim ou não? No campo espiritual, como é que é Deus e a esposa, a igreja? Quando ela quer. Quando a igreja quer. Quando ela quer. Eu não preciso de show aqui. Eu choro às vezes de ler a palavra. Tudo bem que eu choro à toa, mas... né? Às vezes a gente lê um negócio assim, né? Dá um impacto na gente assim. Por quê? Porque falou diretamente. Como você é? Não sei. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ó, escuta. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence, a ele não pertence. A seriedade do Evangelho é complicado. A gente não alimenta uma falsa igreja. Vocês sabem muito bem disso aí. Se você for uma pessoa que não é guiada pelo Espírito, você não é de Cristo. Mas pastor, eu não consigo. Está com vontade? Afina o teu instrumento. Tenha vontade, vai atrás. Vai atrás de afinar o teu instrumento, sentir a vibração de Deus. Sentir. Como que você consegue isso? Como que Nicodemos faz? Ele era o principal dos sacerdotes, estudava a palavra. Tinha comunhão com Deus. Tinha. Era bom. Ele viu que Jesus era bom. Sintonia. Mesmo na lei ele tinha sintonia com Deus. Agora, se você sempre tem, por exemplo, se você sempre tem na tua casa a sintonia do mundo, o que você vê na tua televisão é do mundo, as músicas que você escuta é do mundo, as coisas que você consome é do mundo, você vai gostar de quê? Vai dizer, quando que eu sou bobinho, fala assim, do que você vai gostar? Do mundo. Você vai gostar do padrão de família de Deus? Não. Você vai gostar do padrão de vida de Deus? Não. Você vai gostar de ser humilde? Não. Você vai gostar de não ter egoísmo? Não. Porque você quer para você. Entenda o que eu estou falando? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Precisa explicar mais ou não? Acho que não, né? Não, já chega, né? Vou ler o 10 aqui, porque é bom, né? Uma vez que Cristo habita em vocês... Olha que palavra maravilhosa, né? Lê Romanos 8, só isso. Mas lê numa tradução que você entenda, talvez. O celular hoje é maravilhoso, né? Você liga lá na internet, versão X, Y, Z, vai até uma que você entenda. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, e o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. Verso 12. Portanto, irmãos, vocês não têm prazer o que sua natureza humana lhes pede. Se você tem prazer nas coisas que o teu corpo pede, é sinal que você está em outra frequência. Sempre lembra disso. Tá? Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Que loucura, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, Paizinho, pois o seu Espírito confirma no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso que tem pessoa que fala assim, na Igreja Batista tinha aquele negócio, né?
Eu tenho certeza da salvação. Aí o chavão da pessoa era ter certeza da salvação. Eu tenho certeza do que eu estou vivendo hoje com Cristo. Eu preciso manter até o final da minha vida. Porque eu não tenho certeza da minha salvação até o dia da minha morte. Se eu vou estar firme. Porque aos que vencerem herdarão o reino. Não lê a Bíblia só num pedacinho, né? Então, qual é o maior problema? É a manutenção. Quantas decepções que você tem, né? Que às vezes você quer Cristo, mas acontece que a carne é tão boa. Mas eu queria Cristo, mas que sabe, né? As coisas do mundo, eu vou ter que deixar meus gostos, eu vou ter que deixar minha vida. Depende de você. Se isso é mais importante, é o teu Deus, é a tua frequência. Você não vai conseguir o reino. O reino é para quem quer o reino específico. Não existe meio termo, né? Tem pessoa que eu já falei. Você não quer o reino, desiste, porque vai ser pior para você. Por quê? Porque uma pessoa que fala que quer o reino, mas não pratica nada do reino, Satanás vai pegar quem? Eu ou ele? Imagina a vida desse cara como é, pisado pelo Satanás, porque ele tem documento. Ele falou o que queria, mas ele não faz. Aí é complicado, né? Eu vou ler só um trechinho aqui. Imitadores de Cristo na Bíblia. Então nós temos que ser, eu escrevi bastante aqui. Para você ter a mesma frequência, tem que ser imitador. Certo? Está entendendo? Ou não? Está difícil hoje, né? Então, tudo cheio de teoria e tal, mas tá bom. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quanto é isso? 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo falando. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Por quê? Porque Cristo foi imitador de Deus. Está entendendo? Como filhos amados. Tá? Tá no final, ó. Ó, falta só isso aqui, ó. Você está acordado ainda? Sim? Opa, vamos lá. 1 Tessalonicenses 1:6. Está chegando no fim, está chegando no fim. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar do muito sofrimento, porque retirar nossa frequência antiga e colocar a nova, às vezes temos que cortar um pedaço. Como é isso? Você já viu fazer uma flauta? Não? Quem já viu fazer uma flauta artesanal? A flauta artesanal, ele pega um bambuzinho e ele vai cortar no tamanho da frequência. Puf! O tamanho da flauta é o que determina a afinação dela. Está entendendo? Sim ou não? Então, se você cortar ela um pouco maior, não vai dar, vai ter que afinar. Se cortou muito, você vai ter que cortar mais ainda, até chegar numa outra frequência que é uma... não sei o nome. Quando pega outra nota para bater aquela, né? Não sei o nome disso aí, isso é coisa de músico. Mas é frequência. Às vezes a tua frequência, Deus vai ter que cortar um pedaço, o que está mais, o que está fazendo mal para você. E às vezes dói. Por isso que fala aqui, ó. Onde está aqui? Ah, sim, está aqui, ó. De fato, se vocês se tornarem nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, certo? Porque retirar aí um pedaço, né? Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então eu quero que vocês mudem sempre a mente da seguinte forma: você não está vindo aqui para agradar ninguém e nem a Deus. Você está vindo aqui para tentar gostar do reino. Não sei se você me entendeu. Você vai ouvir a palavra e vai ter que pôr em prática, saber, gostei. Porque deu resultado. Se você não consegue pôr em prática a palavra, você nunca vai estar feliz, porque não tem resultado. Você só é um crente que deixou de usar as roupas lá do mundo, lá, né? Antigamente na igreja era assim, se você não tivesse de terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, você não era crente. Então, se você viesse de barba na igreja, você era condenado, certo? Quem pegou a década de 70, né? 60, 70. Você era condenado.
totalmente. Era os rudimentos da carne, mas era aquilo lá. Então era ruim para a mocidade, principalmente, era horrível. Ia só forçado na igreja, né? Agora, para o rapaz que estava preocupado de escutar a palavra e pôr em prática, esses rudimentos que era exigido pelos homens da época, não era nada, né? Você conhecia o crente andando na rua, e ele era crente de verdade. Hoje não, hoje é difícil. Mas você conhecia, porque estava externo também. E a maioria que se vestia daquela forma, né? Se você vê na construção de Brasília, por exemplo, eu mostrei umas fotos aí, aqui, que a turma ia capinar lá, ou fazer buraco, de terno e gravata, que era o padrão daquela época. Impedia dele trabalhar? Não. Você entendeu? Era o padrão da época, moral. Então talvez você tenha dificuldade de se assentar a um padrão por causa da tua rebelião. Rebelião o que que é? Não querer ninguém sob a autoridade da tua vida. Certo? Vamos lá, João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá? Depois tem Filipenses 2:5-8. Estou pegando o seu hoje, hein, Márcio? Seja... Para que tem essas palavras aqui? À toa? Para você ler? Não, para seguir. Vocês estão entendendo? Não é à toa, não foi jogando palavra assim, vou falar uma palavrinha bonita. Tem uma frase quando eu vou para casa lá, nova, tem um muro lá que fala uma abobrinha. Fala assim: se eu fechar os olhos, não me acorde, porque eu estou vendo não sei o que lá. Falou uma palavra bonita, não falou nada. Sabe? Falou porcaria nenhuma. Talvez você ache que a Bíblia são palavras bonitas, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Faz efeito na tua vida? Ele é teu pastor? Para nada faltar? Não é. O pastor é o que manda, guia, põe para um lugar. Se você não é apacentado por Deus, você vai ter nada me faltará? Onde nós estamos, João, né? Não, Filipenses 2:5. Até o 8, tá? Seja a atitudes de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o Evangelho. Se você falar assim, eu não concordo com nada, nada dá certo na minha vida, porque você não faz a fórmula completa. Você faz aquela fórmula que você acha bom. Né? Quem faz muito exercício físico, toma umas coisas, come 14 ovos de manhã, cru, batido no negócio. Ele tem o corpo que quer? Tem. Custa o fígado, custa tudo, mas ele não está nem aí. Mas ele vai ter, porque ele decidiu ter aquele padrão. Ele vai se sacrificar por aquilo. É o que fala aqui, tá? Gênesis 1:26. Gênesis 1 é o Rafael que gosta, né? Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que ele falou? Domina. Mas o maior ser que ele tinha que dominar é ele mesmo. Certo? Nós nascemos para ser dominadores, só que nós somos dominados pelo Satanás, com as coisas dele, com a vontade dele, com as coisas que ele quer, e você gosta, porque é prazer, né? Só que você não entende que quando você está na frequência de Deus, o teu prazer é muito maior do que aquele que você tinha lá atrás. O prazer que o Danielzão tinha na bebida não era nenhum perto do prazer que ele tem de ver uma família perfeita. Tem alguma coisa, né? Dá para comparar? Não, porque é um padrão que ele decidiu.
E talvez você está com barreira de seguir um padrão, padrão do medo. Quando Deus fala assim, nós lemos agora há pouco, quando você está fora do padrão, você tem medo. Medo de quê? Ué, você não sabe para onde você está indo. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está vencendo. Amém? Já falei demais. Fica de pé, vamos orar para ir embora.